O portal Brazilian Report publicou uma reportagem que revela que o hacker Walter Delgatti Neto, o mesmo que vazou mensagens de procuradores da Lava Jato a partir de 2019, revelou uma operação para hackear o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Nós separamos alguns trechos publicados pelo site. O primeiro deles mostra um áudio de Delgatti a um interlocutor em que ele promete pagar R$10 mil pelo serviço de clonar o chip de telefone. Acompanhe. Eu não sou burro, né? Eu sei como funciona, mas a ideia é subir e eu pegar o e-mail dele. Aí, tipo, tem um pessoal que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10k. Fácil, isso fácil. Em um outro trecho divulgado pelo Brazilian Report, ele diz que não conseguiu clonar o chip de telefone de Alexandre de Moraes. Acompanhe. O chip do Alexandre não. Você conseguiu acessar alguma coisa dele? Não, eu falei do chip, esse rapaz aí não conseguiu, eu falei com outros, também não conseguiram, eu desisti. Muito bem, vamos ao debate. Raquel, essa figura está solta por aí, oferecendo os seus serviços, é isso? Porque é assim que parece, né? O sujeito está lá oferecendo maneiras de se hackear um presidente do TSE, depois de tudo que a gente viu acontecer. Felipe, eu não vou me arriscar muito nessa história, não. Estou achando isso aí uma baita, uma fumaça, uma enorme confusão, que não tem muita substância, porque, teoricamente, você teria uma intenção de ligar isso daí com o que já vimos acontecer no caso do Marcos Duval. Tem todo um grupo bolsonarista tentando implicar o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse sujeito já estaria tentando grampear o ministro. Mas é tão frágil o que ele está falando, ele realmente fez, não fez, qual é a ligação dele com a Carla Zambelli? Está querendo aparecer? Exato, e qual é a ligação? Existe alguma evidência já que liga a Carla Zambelli ao Marcos Duval? O caso do Marcos Duval aí é mais concreto, né? Ele diz textualmente em várias entrevistas que se encontrou com Alexandre de Moraes, tem todo um jogo de cena ali para ele forçar um impedimento do ministro, no caso dos atos golpistas, e ele inclusive dá uma entrevista aqui para nós falando que ia pedir o impedimento do ministro. Então ali é um jogo mais jogado. Tem inclusive o Flávio Bolsonaro confirmando a reunião de Jair Bolsonaro com o Marcos Duval e com o Daniel Silveira, né? Estranhíssimo que o Flávio Bolsonaro confirmasse aquilo se não tivesse toda uma ligação ali para poder tornar o ministro Alexandre de Moraes suspeito. E o Joel sempre coloca, né? Nossa, mas que coisa absolutamente bizarra, porque implica o Jair Bolsonaro no meio dessa história, implica. Só que os bolsonaristas são confusos mesmo, eles costumam fazer esse tipo de coisa. Agora, você jogar no meio desse caldo as declarações desse hacker aí, eu vou esperar mais evidências. Eu estou achando isso aí para mim está muito sem credibilidade ainda para a gente conseguir avançar. Você citou a relação dele com a deputada bolsonarista Carla Zambelli. A produção me corrige se estiver errado, mas tem um trecho aqui que se pergunta a ele: você trabalhava com a Carla Zambelli, isso não tem nada a ver, foi só uma grande coincidência? E ele respondeu: não, eu trabalho ainda com ela. A gente tem esse áudio para ouvir na sequência. Se puder colocar logo então, Nath, nossa editora-chefe, que aí a gente já registra isso aí. Num terceiro trecho, também em conversa com a Amanda Audi, do Brazilian Report, o hacker confirma que trabalha para a Zambelli, cuidando das redes sociais da deputada desde agosto do ano passado. Acompanhe. Você trabalhava com a Carla Zambelli, né? Então, tipo, isso não tem nada a ver, só foi uma grande coincidência. Não, eu trabalho ainda com ela. Eu cuido do site dela, das redes sociais que estão banidas do Brasil, de tudo. Mas eu tenho contrato de trabalho com ela. Sério? Tipo, registrado, tudo? Não, eu não sou registrado. Eu abri uma empresa, inclusive, tá na Veja, que saiu há 2 meses isso, e eu presto serviços a ela, mas ela tinha antes um contrato com uma empresa que fazia isso já. Uhum. Aí o contrato encerrou, ela fez comigo porque eu consegui diminuir o valor que ela pagava, mas isso ela paga com o dinheiro dela. Inclusive, ele está atrasado esse mês.
Quanto que ela te paga por mês? Ah, 6 mil reais. Desde quando você trabalha com ela? Desde aquela época, porque... Agosto? Porque saiu na mídia aquilo e o pessoal que me ajudava, tipo, da esquerda, pararam de ajudar. Aí eu falei, ô Carla, me ajude aí, me dê um emprego. E ela falou, beleza, ó, tem um contrato aqui com o pessoal que cuida do site, das redes sociais, tudo, que vai encerrar. Se você cobrir o valor, eu te contrato. E eu presto serviço para ela certinho, tem tudo detalhado. A assessoria da deputada Carla Zambelli disse que, por enquanto, a parlamentar não vai se manifestar. O hacker Walter Delgatti Neto também não quis comentar a reportagem do portal Brazilian Report. Eu tenho que apontar aqui alguns trechos que os espectadores acabaram de ouvir, mas para registrar bem, para enfatizar, Joel. Ele diz que trabalha ainda com a Carla Zambelli. Ele é questionado, inclusive, sobre o valor que ela paga a ele por mês, são 6 mil reais, de acordo com a declaração dele. E ele fala que o pessoal que me ajudava, tipo da esquerda, parou de me ajudar. E aí eu falei, Carla, me ajude aí, me dê um emprego. E ela falou, beleza, tenho contrato aqui com o pessoal que cuida do site, das redes sociais, tudo que vai encerrar. Se você cobrir o valor, eu te contrato. Aí eu presto serviço para ela certinho, tenho tudo detalhado. Ele está dizendo que presta serviços ali oficialmente, porque o pessoal da esquerda que estava mais ligado a ele, na época em que ele soltou ali as mensagens roubadas dos procuradores da Lava Jato, parece que parou de ajudá-lo. O roteirista do Brasil, ele é muito criativo com essas reviravoltas, né, João? Pois é, a figura está de um lado, depois vai para o outro, dependendo de quanto pagam, e você vê que não é tanto assim também não, né? Um fora da lei aí, se ele realmente roubou as informações antes, não sei qual foi o método lícito ou não usado, não saiu tão caro. Agora, cuidado, hein? Não tem nenhuma ligação, pelo menos dada, nessas falas que a gente tem, entre isso que ele disse sobre a relação dele com a Carla Zambelli, com a outra parte, de querer chip para entrar no Alexandre de Moraes e tudo. Ele está dizendo que ele fazia o site da Carla Zambelli, né? Claro que a gente pode imaginar que talvez houvesse muito mais coisas, mas não está dado aí nada. Por enquanto, a gente tem, é isso mesmo, Raquel, temos fumaça nesse caso. E eu só levanto uma coisa, hein? A sorte do Alexandre de Moraes, está todo mundo atrás dele, mas é todo mundo tão incompetente, tão maluco, que as pessoas só acabam se incriminando e se destruindo ao tentar pegá-lo. Ele parece produzir provas contra si próprio. Eu ia levantar isso aqui para a Clarissa, de que o Alexandre de Moraes ele tem tomado medidas rigorosas contra quem quer que atente contra ministros do Supremo, contra os poderes, etc. Se ele está aí dizendo que existia a possibilidade de hackear o e-mail do ministro, provavelmente ele vai ser alvo de alguma medida também. Primeiro que realmente o cara se vende barato, né? Porque fazer isso tudo, entendeu? Por esse valor, vamos conversar. Tá falando de clonar, hackear um ministro do Supremo, né? R$6 mil, assim. Mas enfim, né? Mas não está provado que seja pela Zambelli que ele está fazendo isso. Não. Então, em relação a Carla Zambelli, o que eu acho? Eu tô com a Raquel aí que existe uma fragilidade aí pra gente dar uma materialidade de vínculo da Carla Zambelli, mas eu acho que no fim das contas quem tá certo é Valdemar Costa Neto. Todo mundo tinha uma minuta golpista dentro de casa, porque não é possível, aí vai brotando assim com uma facilidade, a capa de Veja da revista dessa semana. A Clarice está sendo irônica, tá? A gente ri, Só mas assim, enfim. Deixando bem claro, sendo irônica, mas é impressionante, assim, a quantidade de burburinho e de movimentos que você observa dentro do bolsonarismo, desse bolsonarismo radical, com o objetivo de fato, dar um golpe de Estado. A Veja da semana passada, o depoimento ali dado pelo Marcos Duval, por ele próprio, a revista, com muita riqueza de detalhes, mostra com muita clareza gravado, e que ele mesmo denunciou. Aí depois, é curiosíssimo, né? Nossa, de repente, não, gente, não era nada disso, não foi nada bem assim. Mas é que agora eu tô amigo do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro de novo, né? Eles me ligaram, né? Então, não, olha, não foi bem isso. E aquela bagunça de versão, mas vale para mim o que ele disse na primeira vez, quando ele estava decidido a revelar esse caso, e não quando ele se arrependeu. Então, eu acredito no que ele disse para Veja. Gravado, colocado com toda a riqueza de detalhes que teve esse movimento, Jair Bolsonaro participou. E esse
esse hacker, querendo ou não, é o mesmo que foi recebido no Palácio do Planalto, né, gente? Então, assim, é muita mistura de estação aí pra gente achar que é só coincidência. Mas é que é o mesmo que revelou a Vaza Jato, que é de outro grupo político. Tudo bem, mas você ele fala, já virou a casaca gente... faz tempo, né? Ele já virou a casaca tá virada, entendeu? Pistoleiro do mundo digital, né? Dora, eu fico assim com a impressão de que quando tem gente graúda querendo cometer algum crime, os operadores falam, ó, tô aí, hein? Né? Parece que foi assim com os escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, porque todo mundo tinha um doleiro. Eu falo, meu Deus, tem o disque doleiro? De onde sai tanto doleiro? Né? Porque cada partido parecia que tinha um, cada empresário rico tinha um a seu dispor, alguns foram presos, fizeram delação premiada, começaram a entregar grandes tubarões, e agora você tem hacker, você tem gente fazendo plano para grampear ministro. Como é que você vê essa situação pitoresca? E um hacker assim mercenário, né? Porque ele não tem casaca, gente. Acho que ele nem virou. Eram aí quem dá mais. Ele fez aquele serviço e ele diz, a esquerda que me ajudava. Vocês lembram? Para hackear aquelas mensagens que resultou na Vaza Jato, que desmoralizou a Lava Jato, enfim, o método fraudulento foi o mesmo. Aquilo foi uma fraude. Todo mundo aceitou, porque então realmente se revelou que havia impropriedade, mas a gênese é a mesma. A questão, eu acho que não dá para fazer ligação com a deputada Carla Zambelli, porque ele trabalha para ela, mas não necessariamente nessa questão ele estaria a serviço dela. Agora, ele está a serviço de alguém ou ele é um freela, não é? Que aí ele tenta produzir, fazer um serviço para depois sair vendendo. Não sei se esse crime, se essa fraude, se esse golpe tem um mandante. Agora, não acho que é uma coisa assim bizarra. Acaba ficando uma coisa de Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, né? Tudo isso. A gente acaba transitando pelo perigoso terreno da galhofa. Só que nós não podemos achar que isso é uma galhofa. Não é engraçado. Quer dizer, claro, a gente ri e tal, porque são todos atrapalhados, mas é sério. O cara foi ali e confessou que ele estava em vias do cometimento de um crime. Ele é um estelionato, ele se vende para para quem quiser. Ele faz o serviço. E, nesse caso, eu acho que ele vai entrar na dança do Alexandre de Moraes, que é o seguinte, né? Alexandre de Moraes não deixa barato. O cara confessou que tentou, não conseguiu, mas tentou clonar, fazer uma clonagem. Agora, eu não sei se é no e-mail, no celular, no WhatsApp, sei lá onde. Queria saber segredos, conversas do Alexandre de Moraes para ter alguma utilidade isso. E é algo que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes vai instar esse rapaz a se explicar. Obrigado, Dora. Eu só não gostaria de perder a galhofa, Dora. Você me perdoa, mas eu acho que ela é fundamental. Então hoje, Raquel, já estou sentindo falta, por exemplo, de uma quinta versão do senador Marcos Duval. Porque ainda não veio uma nova nessa semana? Ficaram todas na semana passada? Não, por enquanto ainda não, Felipe, né? A gente ainda está aguardando, ele já está sendo alvo de um inquérito para ver o que acontece, né? O senador agora resolveu ficar mais quietinho. Vamos ver o que sai aí dessa cartola. Mas eu tô com a Clarissa. É muito estranho e nas conversas, né, Clarissa, quando você fala com principalmente ali com os deputados mais bolsonaristas, muito ligados ao Bolsonaro, com essa base do PL, eles batem nessa tecla do Valdemar, de que recebiam muitas minutas de golpe, propostas de golpe, essa é a defesa que todo deles, mundo né? discutia e debatia isso. Você sabe que eu acho que é um pouco misto? Eu acho que sim, é óbvio que tem um componente de defesa, porque se era normalizado, né? Você normaliza um crime, mas eu acho que tinha realmente um ambiente golpista, em que todo mundo falava disso o tempo todo a diferença discutia. aí talvez seja a elaboração de um documento com técnica legislativa. Quer dizer, porque é isso que caracteriza aquela minuta
de decreto de intervenção no TSE que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Você dizer que recebe de todo mundo aquele tipo de documento aí é banalizar demais, porque o documento tem lá todos os artigos, tem como que deve proceder a comissão com 8 escolhidos, 8 militares, né, na prática, escolhidos pelo Ministério da Defesa, representantes de outros órgãos, tudo arrumadinho, data no final, espaço para assinatura do Jair Bolsonaro. Outra coisa é a articulação golpista, quer dizer, gente querendo participar. Mas ouvi de um líder de bancada muito próximo ao Bolsonaro dizendo que recebeu em casa um envelope fechado com uma proposta de uma lei para mudar o resultado da eleição. E aí a resposta é sempre a mesma. Ah, não, eu já sabia o que vinha e piquei e joguei fora. Não, imagina, eu nunca dei fora. Ninguém nunca deu bola, mas por acaso esse golpismo está incrustado ali, emaranhado nesse bolsonarismo. Não tão só no bolsonarismo radical, porque está essa questão do Marcos Duval é muito claro. Se o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, fomentou ativamente esse movimento, se ele ordenou isso, tem que ser investigado para ver se existe algum indício mais claro disso. Agora, gente, ele estava ali parado, ouvindo a conversa, assistindo e teria falado, tá bom, fico esperando sua resposta. Então, peraí, isso é conivência pura. Exato. Então, essa é a melhor versão para o Jair Bolsonaro, essa é a melhor. A pior vai para um movimento ativo que saiu de dentro do Palácio do Planalto. Sabe o que eu acho que é o que se desenha também? Isso é uma coisa interessante, né? Que desde que perde a eleição até dezembro, em que ele fica recluso, Bolsonaro passa esse tempo todo, porque ele praticamente não trabalhou, a agenda dele ficou vazia, ele passa esse tempo todo e ele admite isso em algumas declarações públicas, procurando caminhos de reverter o resultado da eleição. E ele fala para os seguidores algumas vezes, nunca faria nada que fosse fora das 4 linhas da Constituição, tentamos. Não foi o Braga Neto disse. Foi o Braga Neto, vem coisa boa por aí. Não, tenham fé. Né? Então, assim, existia um inconformismo com o resultado da eleição. E uma busca de alternativas. Isso fica claro, inclusive, na live do Bolsonaro. E fez aquele movimento para discutir e invalidar o resultado da eleição também, logo depois. Exato. É todo um movimento, gente, que não à toa levou a esses atos golpistas que a gente viu no dia 8 de janeiro. Isso é um desdobramento de uma cultura do golpe que estava no emaranhado do governo Bolsonaro. E vamos lembrar que o Jair Bolsonaro fez uma live de despedida no dia que ele pegou o avião para ir para a Flórida. Aliás, não falou da viagem, não enfatizou ali na sua live. E ele falou que faltava apoio para fazer uma medida, ele usou uma expressão, certa medida. Ele não quis especificar o que era, mas para certa medida falta apoio das instituições, de órgãos, do Senado, da Câmara. E quando você vai ver a minuta golpista, eu fiz na ocasião uma análise comparativa da live e da minuta, você vê que para as ações subsequentes, para a formação dessa comissão, você precisava de determinados apoios. E foi isso que Jair Bolsonaro citou. Então, quer dizer, existe sim essa hipótese de ele ter participado, pelo menos, dessa cogitação de instauração de um estado de defesa. Obviamente, o estado de defesa não é um dispositivo legal previsto para esse caso, de chorume por derrota eleitoral, mas ele avaliou, eventualmente, essa possibilidade, isso precisa ser investigado, já que ele deu aquelas declarações que são compatíveis com o conteúdo da minuta golpista. A Dora está levantando Diga, Dora. o dedo. Eu queria complementar, porque lembra que eu falei daquela 4ª linha de investigação, que são os mentores, e eu acho que é aí que vai entrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque isso que você está descrevendo, Felipe, é exatamente uma linha, uma atitude da pessoa que inspira aquele tipo de acontecimento que houve no dia 8 de janeiro. Eu acho que ele vai entrar nessa 4ª linha de investigação, que ainda não foi trazida a público, que é a dos mentores, que é o dos inspiradores daquele tipo de atitude. O bolsonarismo, Felipe, só para eu concluir também, o bolsonarismo, antes da eleição, tentou comprar a eleição gastando bilhões de reais. No dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal bolsonarista tentou melar a eleição, bloqueando rodovias onde sabiam
que havia passariam mais eleitores do Lula. No dia seguinte à eleição, centenas, milhares de caminhoneiros bolsonaristas tentaram travar o país inteiro nas rodovias porque Bolsonaro tinha perdido. Esses dois eventos só não aconteceram porque Alexandre de Moraes agiu, senão o Brasil teria sim sido travado. E ao longo, depois da derrota eleitoral, Bolsonaro não governou mais e passou o tempo inteiro fazendo o que agora a gente sabe, tramando. A gente já sabia que ele passou também incentivando massas de apoiadores fanatizados que clamavam pelo golpe de Estado, mas agora sabemos também que ele passou tramando o mecanismo que poderia ajudar a concluir esse golpe de Estado. É claro, era tudo muito maluco, era tudo muito insano, mas era real e era criminoso. Nossa, endosso a sua linha do tempo, Joel. Foi exatamente isso.